Agora a gente passa para os crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais. A gente viu que o crime de responsabilidade do governador é tratado onde? Na Lei 1079 de 50. Só que os crimes de responsabilidade dos prefeitos são tratados no Decreto-Lei 201, tá? De 67. Então é outra norma. Tá? E lá, nesse Decreto-Lei, o que acontece? Tem o artigo 1º fala em crime de responsabilidade e o artigo 4º também fala em crime de responsabilidade. E aí, a doutrina diferencia esses dois tipos de crime de responsabilidade, porque as infrações previstas nesses dois dispositivos não têm a mesma natureza. E aí a doutrina chama um de crime de responsabilidade próprio e outro de crime de responsabilidade impróprio, tá? Mas tem uma divergênciazinha doutrinária em relação a isso. E essa divergência depende do critério classificatório que é adotado para rotular como crime de responsabilidade próprio ou crime de responsabilidade impróprio, tá? Veja só, o Damásio de Jesus, e ele é seguido pelo Pedro Lenza nisso, ele chama as infrações do artigo 4º, que são as infrações político-administrativas, de crime de responsabilidade impróprio. Não é próprio, não, é impróprio, tá? Por que ele faz isso? Porque ele toma como critério a infração penal. Então ele vai lá e, olha, o artigo 4º ele trata de infrações político-administrativas. Então não são crimes propriamente ditos. Então é o crime de responsabilidade impróprio, tá? E aí as infrações do artigo 1º, que são infrações penais, Damásio vai lá e chama de crime de responsabilidade próprio. Não é impróprio, não, é próprio. Por quê? Porque ele fala, aqui são crimes propriamente ditos. Então são crimes de responsabilidade próprios. Mas essa doutrina do Damásio e do Pedro Lenza não é a doutrina que prevalece. Tá? Por exemplo, Bernardo Gonçalves classifica de forma inversa. Ele classifica o artigo 4º, os crimes do artigo 4º do Decreto-Lei 201, como crimes de responsabilidade próprios e os do artigo 1º, que são infrações penais, como crimes de responsabilidade impróprios. Porque ele adota outro critério classificatório. Ele leva em conta não a infração penal. Ele leva em conta quais infrações ali são infrações político-administrativas, que são os tradicionais crimes de responsabilidade, e quais não são. E aí ele vai lá no artigo 4º e vê, bem, essas infrações do artigo 4º são infrações político-administrativas. Então, enquanto crimes de responsabilidade, eles são propriamente crimes de responsabilidade. Então, são crimes de responsabilidade próprios, tá? E aí ele vai no artigo 1º do Decreto-Lei 201 e vê, olha, isso aqui não são infrações político-administrativas, são infrações penais. Então, propriamente falando, eles não são crimes de responsabilidade, não são infrações político-administrativas. De modo que eu vou rotular eles de crime de responsabilidade impróprio, tá? Então tem essa divergência doutrinária. Na jurisprudência, tanto no STF quanto no STJ, a gente tem a adoção dessa nomenclatura aqui, tá? A do Bernardo Gonçalves, que chama de crime de responsabilidade próprio dos prefeitos os do artigo 4º, que são as infrações político-administrativas. E crime de responsabilidade impróprio dos prefeitos, os do artigo 1º, que são as infrações penais dos prefeitos, tá? Infração penal julgada pelo judiciário, tá? As infrações do artigo 4º, que são de natureza político-administrativa, são julgadas pela Câmara de Vereadores, porque assim está previsto no Decreto-Lei 201 de 67, tá? Olha só o artigo 4º que fala. São infrações político-administrativas, os crimes de responsabilidade propriamente ditos, dos prefeitos, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. Aí elenca lá as infrações político-administrativas, né, os crimes de responsabilidade propriamente ditos dos prefeitos. Então daqui a gente já extrai o seguinte, a competência para julgar prefeito por crime de responsabilidade é do Legislativo, é da Câmara de Vereadores. E a sanção aplicável aos prefeitos pelos crimes de responsabilidade é só a perda do cargo, tá? Cassação do mandato. É só isso, beleza? Aí, no Decreto-Lei 201, a gente tem disposições que disciplinam esse procedimento do impeachment dos prefeitos pelos crimes de responsabilidade propriamente ditos, tá? Vou jogar na tela para a gente acompanhar melhor aqui. Olha só, artigo 5º do Decreto-Lei. Isso é o que mais importa para a gente, né? Ele traz lá um procedimento e aqui a gente precisa ver o quê? Qual é
o quórum, a maioria qualificada exigida para a condenação. O artigo 5º fala assim: o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior, que é o artigo 4º, né, os crimes de responsabilidade propriamente ditos, obedecerá ao seguinte rito. Aí tem lá as etapas do procedimento, né? A gente não precisa analisar isso aqui. Então obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do Estado. Isso aqui, vocês já sabem, né? Não recepcionado pela CF 88, beleza? Porque o Estado não tem competência para legislar sobre isso, tá? E aí lá no inciso 6, fala o seguinte: concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Tantas votações quantas forem as infrações. Então vai lá, o denunciante colocou lá, houve essa infração, essa. Para cada uma tem uma votação, tá? Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo, né, vai perder o cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Então, se ele for condenado por qualquer infração, vai perder o cargo. E se exige, igual no caso de presidente da República e de governador do Estado, maioria qualificada de 2/3. Beleza? Bem, galera, sobre crime de responsabilidade de governador e de prefeito, o que a gente precisava ver era isso, certo? Agora, a gente vai ver algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal envolvendo não mais crimes de responsabilidade, mas sim a prática de infrações penais comuns pelos governadores e pelos prefeitos, tá? Sobre governador, o que a gente tem é esse entendimento aqui que é muito importante, que representou uma mudança de jurisprudência do STF lá em 2017 ou 2018, acho que foi 2017, tá? Uma mudança de jurisprudência nessa ADI 5540. O que acontece? Antigamente, o STF entendia que era constitucional a previsão na Constituição do Estado de que para o STJ é onde é o foro por prerrogativa de função do governador, tá? Para o STJ admitir ação penal contra o governador, seria necessária a autorização da respectiva Assembleia Legislativa. E aí, nessa ADI, o STF mudou o entendimento. Por quê? Porque o que estava acontecendo na prática era um verdadeiro conluio entre o governador e a Assembleia Legislativa, para o governador fazer um monte de besteira e a Assembleia Legislativa não admitir nenhuma ação penal contra ele. E aí o STJ ficava lá a ver navios, né? O STJ via lá que tinha uma denúncia contra o governador, mas não podia receber porque a Assembleia Legislativa não autorizava. Aí o STF mudou o entendimento. Ele falou, olha, é inconstitucional a previsão em legislação local de exigência de autorização da Assembleia Legislativa para que o STJ possa instaurar, possa receber a denúncia por crime comum contra o governador de Estado. Não tem essa exigência na Constituição Federal. Então, se a gente vai permitir que uma norma local restrinja a atuação do STJ, sem respaldo na Constituição Federal, essa norma é inconstitucional, tá? Então, é inconstitucional essa exigência estabelecida em Constituição Estadual, tá? Agora, detalhe. O STF disse também o seguinte nesse caso. Quando o STJ recebe a denúncia, não fica o governador automaticamente e necessariamente afastado das suas funções. No caso do presidente da República, lá tem uma previsão na Constituição que fala que recebida a denúncia no STF, instaurada a ação penal no Supremo, o presidente fica afastado. Mas isso não acontece com o governador. O STJ, segundo o STF, o STJ em cada caso é que vai definir o que vai acontecer com o governador. Ele que vai definir as medidas de caráter cautelar ali. Vai afastar o governador ou não vai? Vai aplicar alguma outra medida de caráter acautelatório ou não vai? Então, em cada caso concreto, o STJ vai definir as medidas que forem necessárias. Tá? Pode até não definir nenhuma medida e simplesmente admitir a ação penal e o governador continuar lá. Tá? Olha só o que falou o STF. É inconstitucional a exigência de prévia autorização da Assembleia Legislativa para o recebimento de denúncia ou de queixa-crime e instauração da ação penal contra o governador por crime comum. Além disso, o recebimento da peça acusatória pelo STJ não acarreta automaticamente afastamento do cargo, cabendo ao tribunal, ao STJ,
decidir fundamentadamente sobre isso e ou a aplicação de outras medidas cautelares penais, tá? Isso aqui não é o teor exato da ementa do caso, não. Isso aqui é um resuminho que eu fiz para ficar melhor para vocês. Mas é isso. Então, norma estadual não pode exigir autorização do Legislativo para o STJ de emitir ação penal contra governador, e admitida ação penal pelo STJ contra o governador, as medidas cautelares terão que ser definidas no caso concreto pelo STJ, tá? E o governador não fica automaticamente afastado do cargo dele, tá? Em relação a prefeito, a gente tem dois entendimentos importantes na jurisprudência. Porque é o seguinte, o artigo 29 da Constituição, lá no inciso 10, prevê que o prefeito, nos crimes comuns, tem prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça. Né? Falar simplesmente assim, julgamento do prefeito pelo Tribunal de Justiça. Aí surgiu o questionamento, bem, tudo bem, o prefeito vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça, mas isso vai acontecer em qualquer caso, em qualquer infração penal mesmo? Porque será que não teria aí uma violação da competência da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar Federal, que tem atribuição para julgar infrações penais? E aí o STF editou a súmula 702 sobre isso. E basicamente o raciocínio é o seguinte, a competência do TJ, prevista lá no artigo 29 da Constituição, é só para julgar o prefeito em crimes de competência da Justiça Estadual. Se for um caso de crime de competência da Justiça Federal, quem vai julgar é o respectivo TRF, né, quando envolver, sei lá, algum interesse da União, de uma autarquia federal, de empresa pública federal. É o TRF. Se for um caso de crime eleitoral, quem vai julgar é o respectivo TRE. Tá? E se for um caso de crime de competência da Justiça Militar da União, quem vai julgar é o STM, Superior Tribunal Militar. Tá? Por quê? Porque o prefeito tem prerrogativa de foro, então ele tem que ser julgado por um tribunal de segundo grau. Está lá na Constituição, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Só que fazendo a adaptação necessária para o caso de competência de outras justiças, ele vai ser julgado no Tribunal de segundo grau dessa justiça, que tem competência para apreciar a matéria. Então, se for de competência da Justiça Federal, o Tribunal de segundo grau é o TRF. Se for de competência da Justiça Eleitoral, o Tribunal de segundo grau é quem? É o TRE. Na Justiça Militar da União, a gente não tem um tribunal intermediário entre o primeiro grau e o STM. Então, o STM faz, às vezes, de tribunal de segundo grau. Então, o prefeito, no caso dos crimes militares de interesse da União, ele de competência da Justiça Militar da União, ele é julgado no STM, vai direto para o STM. Tá? Então, é isso que fala a súmula 702 do STF e um julgado que eu vou trazer daqui a pouco. Olha só a súmula aqui, ó. A competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de segundo grau. Tá? E aí você tem que ver quem é o Tribunal de segundo grau em cada uma das justiças que tem competência penal. Tá? Tem que ser uma justiça com competência penal, claro, né? E aí é isso que o Supremo fala nesse precedente aqui. Olha só. O Tribunal de Justiça do Estado, ressalvadas as hipóteses que se incluem na esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal Comum, da Justiça Militar da União e da Justiça Eleitoral, dispõe de competência originária para processar e julgar os prefeitos municipais nas infrações penais comuns. Então você tem que ver de qual é a justiça competente para aquela matéria, tá? De qualquer forma, o prefeito nos crimes tem que ser julgado por um tribunal de segundo grau. Beleza? Bem, então o prefeito é julgado por um tribunal de segundo grau. Tudo bem. Agora, o que acontece? Para ele ser investigado criminalmente, não estou falando de processo e julgamento não, tá? Para ele ser investigado criminalmente, tem que ter autorização para a instauração da investigação do respectivo tribunal competente, né, um crime lá de competência da Justiça Estadual. Tem que o TJ respectivo autorizar. O STJ já decidiu, já tem precedente dizendo que não precisa de autorização, um precedente que ficou bem conhecido. Só que o STF não concordou com esse entendimento. Tá? A gente teve ali algumas pequenas divergências ao longo do tempo entre as turmas do STF, mas a maioria dos precedentes, tanto das turmas do STF quanto no plenário, inclusive tem precedente recente do plenário do Supremo, em controle concentrado abstrato de constitucionalidade, é no sentido de que a instauração de investigação penal, investigação criminal, envolvendo prefeito municipal,
E isso se aplica não só ao prefeito, se aplica a qualquer autoridade com prerrogativa de foro, tá? A instauração da investigação criminal depende da autorização do respectivo tribunal competente e também, durante as investigações, esse tribunal irá supervisionar as investigações, tá? Então tem que ter autorização e supervisão do respectivo tribunal para ter investigação contra a autoridade, investigação criminal contra a autoridade que tem foro por prerrogativa de função. Isso se aplica a prefeito e qualquer outra autoridade, tá? Olha só, até trouxe alguns exemplos de precedentes do Supremo, tá? Tem precedente da primeira turma de 2021, tem precedente da segunda turma também de 2021 e tem do pleno de maio de 2022, tá? E detalhe, essa autorização, segundo o STF, é dada monocraticamente pelo relator, não precisa de decisão colegiada, tá? Teve um caso de uma norma estadual da magistratura de algum estado, não lembro qual foi o estado, que exigia decisão colegiada para autorizar a instauração de investigação criminal contra magistrado. E aí o STF julgou isso inconstitucional porque violava a isonomia, era uma garantia que era dada só para aquele caso, só para aqueles juízes daquele tribunal. Ele falou, não, essa autorização aqui é dada monocraticamente. Você está criando aqui uma garantia que mais ninguém tem. Então é inconstitucional porque viola a isonomia, tá?